é nada. Mateus capítulo 7, versículo 24, quem encontrou, diga amém. Diz assim um texto: olha, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Escute aqui, tem uma versão que diz assim: olha, porque quem ouve estas minhas palavras será comparado a um homem sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 25, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Amém? Amém? Amém. Olha para mim. Quero que você abra aí o seu coração, porque a nossa intenção, preste atenção, a nossa intenção é estruturar a nossa casa. Se nós tivermos uma casa estruturada, nós teremos uma igreja estruturada, nós teremos famílias estruturadas. Então nós precisamos pegar, nós preste atenção, todas as ferramentas, tudo aquilo que Deus Ele está liberando para nós, para que a gente possa sustentar a nossa casa e contribuir com o crescimento da igreja e da sociedade. Uma família alicerçada, ela contribui com o crescimento da sociedade. Então nós precisamos entender isso. Não podemos nos enganar. O sucesso para a sua vida está na base da sua casa. Se perdemos isso, a nossa caminhada será dolorosa. Preste atenção. A nossa caminhada ela vai ser dolorosa se você perder a base da sua família. Por quê, irmão? Porque se você perder a base da sua casa, a sua caminhada vai ser dolorosa. Por quê? Porque vai entrar o álcool, vai entrar a briga, vai entrar muita coisa. Então nós não podemos perder a base. Às vezes você vai dizer assim: pastor, mas eu estou aqui fragmentado, a minha família toda não está aqui. Mas você é a base, você é a coluna, você é a pessoa que Deus escolheu para que a base continue forte, para que a base permaneça. Então nós precisamos entender isso. Para quê, irmãos? Para que você possa diminuir a dor. Aleluia. Não quer dizer que se a sua família estiver fragmentada, não vai ter dor. Porque até mesmo uma família alicerçada tem dor, tem dificuldade. Mas nós precisamos entender no nome de Jesus que se a minha base ela permanecer firme em Deus, a nossa caminhada, a minha caminhada será menos dolorosa. Então nós temos que prestar muita atenção nisso. Não deixe o diabo roubar aí o que Deus quer ministrar no seu coração. Olha o que Jesus diz: quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, por muitas vezes nós pregamos aqui e falamos que a rocha é Cristo. Essa rocha que as pessoas vão alicerçar a família, as pessoas vão alicerçar a casa, é Cristo. E de fato é Cristo mesmo. Mas dentro desse contexto aqui, irmãos, essa rocha aqui é o praticar dos ensinamentos de Jesus para nós. Presta atenção aqui, eu só vou conseguir colocar a minha casa na rocha se eu praticar os ensinamentos de Jesus. O que Jesus fala? Que o homem que ouve e pratica, ele vai ser sábio. Então nós precisamos entender isso, a igreja precisa entender isso. Nós precisamos ouvir os ensinamentos de Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus, para que a nossa casa seja alicerçada na rocha. Jesus está dizendo assim: olha, quem ouve? Ele está dizendo quem ouve, irmão. Hoje nós estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. O que vai fazer a diferença na nossa vida é o praticar. Então o que nós precisamos fazer? O que você precisa fazer? Você precisa ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus, e ouvir a palavra de Deus, porque ela vai gerar fé no seu coração, irmão. Se eu quero uma base, se eu quero uma transformação, eu não vou conseguir isso em outro lugar. Eu só vou conseguir isso ouvindo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai gerar fé no meu coração. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, no versículo 17: consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus ela vai gerando fé, irmão. Sabe por que você não desiste? Porque você continua ouvindo. Sabe por que você quer desistir? Porque você não está dando ouvido. Sabe por que a fé não é renovada e fortalecida em você? Porque você não está dando ouvido. Começa a dar ouvido, a fé vai ser renovada. E quando a fé é renovada, você pratica o que você está ouvindo. Você pratica o ensinamento. Então nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Paulo vai dizer isso: quer ter fé? Ouça a palavra de
aumentar a sua fé, ouça a palavra de Deus. Nós às vezes caímos na besteira e falamos: olha, eu queria ter a fé do pastor fulano de tal, eu queria ter a fé da irmã fulano de tal. Irmão, por que ela tem? Por que ele tem? Você também pode ter. Mas para isso você precisa ouvir a palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, irmãos, a fé ela vai ser gerada no nosso coração. A fé ela vai ser gerada no ambiente onde nós estamos inseridos. E quando a fé, irmãos, olha só, ela se manifesta no ambiente que você está inserido. Quando a fé ela começa a brotar no seu coração, nós começamos a fechar as portas de legalidade do diabo e de incredulidade, irmão. Sabe por que a incredulidade fica socando a sua cabeça? Sabe por que a incredulidade fica socando o teu coração? Porque você não está ouvindo a palavra de Deus. E quando você ouve, você não pratica. Precisamos praticar. Primeiro ensinamento de Jesus, irmãos: reunião. Reunião. Não tem como, irmãos, olha só, você querer fortalecer a sua fé sem congregar, irmãos. Hoje a internet diz aí que você não precisa congregar. Vai para a internet, beleza. Quando você estiver com fome também, veja paisagem de comida e fica saciado. Eita glória! Olha aí. Deus ele tem na sua palavra. Tem gente que fala assim: não, é isso aí, era no Antigo Testamento. Não, no Novo Testamento, no tempo da graça, Deus constituiu a igreja, a família da fé, onde nós nos fortalecemos, onde nós nos renovamos, onde nós permanecemos. Aleluia. Vira para a pessoa que está ensinando e fala para ela assim: não deu ouvido a voz de Satanás, não. Fala para ele assim: fomos chamados para congregar. Se você não gosta de congregar, você está no lugar errado. Precisamos congregar, irmão. O primeiro ensinamento de Jesus para nós aqui dentro desse texto a qual eu li aqui, irmãos, é ouvir. Olha só, preste atenção. Você já deve ter ouvido, né, as pessoas falarem isso. Eu quero falar novamente. Aquilo que nós ouvimos com mais frequência é o que nós reproduzimos, irmão. Tudo que você ouve com mais frequência é o que você reproduz. Já viu criança? Por que a criança fala muita coisa, irmão? Porque é o que ela ouve. O que ela ouve, ela vai reproduzir, irmão. Já viu que tem criança, irmão? Presta atenção nisso aqui. Tem criança que, quando ela vai para a casa dos tios, para a casa dos padrinhos, ou qualquer coisa que seja, ela volta com uma fala diferente. Você já viu, irmão? Por quê? Porque é o que ela ouviu lá. E aquilo que ela ouviu, o que ela mais ouviu lá, é o que ela vai reproduzir. Nós pegamos aí o filho da Lohane. Você viu que bonitinho? Não sei se todo mundo teve a oportunidade de ouvir. Ele cantando um hino da igreja. E nós até apelidamos ele de Mini Roninho. Ele cantando, irmãos, fogo nos olhos, fogo nos olhos. Mas por que ele está cantando fogo nos olhos? É o que ele está ouvindo agora. Ele está reproduzindo o que ele está ouvindo. Então, irmãos, aquilo que nós mais ouvimos, aquilo que ouvimos com frequência, será o que nós iremos reproduzir. Então, tudo que você está falando é o que você está ouvindo. Então, por isso que o Jesus está chamando a nossa atenção. Aquele que ouve, irmãos, aquele que pratica, ele vai edificar a sua casa na rocha. O que você está ouvindo? O que você está ouvindo, camarada? Porque o que a gente ouve é o que nós vamos reproduzir, irmão. Tem gente que diz assim: eu quero que a minha família seja salva, eu quero que os meus amigos sejam salvos. Mas o que você está reproduzindo para eles? O que você está ministrando para eles? Então nós precisamos entender, irmãos, que quando o Senhor Ele nos dá a oportunidade de estar num culto como esse, de estar em uma célula, a palavra está sendo ministrada. Abra o teu coração para que a palavra entre e faça, irmão, se esforce para que você possa reproduzir a palavra que você está ouvindo, irmãos. Em nome de Jesus, nós sempre pregamos e falamos: sai daqui e repita o que você está recebendo, saia daqui e coloque em prática o que você está recebendo, porque é isso que vai gerar fé, é isso que vai manter você de pé, é isso que vai fazer você permanecer. Irmão, se você ouvir outras coisas, você vai reproduzir outras coisas. Aquilo que nós mais ouvimos é o que nós mais reproduzimos. Eu estou falando isso aí, irmão, porque você já viu esses carros aí que ficam tocando esses funk aí? Vem falar que você nunca cantou um funkzinho que passa na sua rua toda hora. Eu já cantei, irmão. Porque esse
está ouvindo aquela merda, aquele trem, toda hora no seu ouvido, quando você se pega, você canta aquele trem. Por quê? Porque o que você mais ouve é o que você vai reproduzir. E aí o que a gente precisa fazer quando aquele funk começa a passar? Eu acho que é só nada, você não tem isso, né? Um funk que passa 300 vezes, o cara passa só desce. Aí o que você tem que fazer? Irmão, ligar sua caixinha de som e pôr louvor. Vamos abafar esse negócio aqui, porque eu quero reproduzir outra coisa. Eu preciso reproduzir outra coisa. Porque quando nós começamos a reproduzir a palavra de Deus, quando nós começamos a reproduzir aquilo que nós estamos ouvindo, isso vai gerar fé, irmãos. O que vai nos fazer viver de acordo com o que Jesus está ensinando, algo que vai nos tornar sábios. Tem gente que diz assim, eu conheço a palavra, mas na hora que ele começa a agir, você fala, você conhece outra palavra. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, irmãos, ela vai nos fazer agir de acordo com ela. Não quer dizer, presta atenção aqui para não pegar aí palavra ao vento. Não quer dizer que nós não vamos errar, irmão. Não vamos fazer algumas escolhas erradas, não quer dizer que nós não vamos fazer isso. Mas nós vamos errar menos. Porque sábio é aquele que erra menos. Precisamos entender isso. Então, quando nós começamos a ouvir, isso vai gerar fé. Hoje mesmo, essa palavra ela precisa gerar fé no seu coração. Eu não sei se nessa introdução que eu estou dando aqui já está gerando confronto no seu coração, já está gerando raiva em você. Eu não sei se está gerando isso aí, irmãos. Mas entenda que todo esse sentimento é diabólico. Porque Jesus, ele quer o que? Transformar a nossa vida, abençoar a nossa vida. Jesus quer que a gente reproduza, irmão, aquilo que ele está ministrando sobre nós. Jesus quer que a gente reproduza. Jesus quer que a nossa geração, a nossa família, irmãos, viva o que nós estamos vivendo. Então eu preciso reproduzir o que eu estou ouvindo, porque isso fará com que a nossa casa esteja sobre a rocha. E mais, irmãos, fará com que a nossa casa reflita paz, amor e glória de Deus. Pensa aqui, irmãos, pensa aqui, se as famílias dessa igreja começar a refletir paz, começar a refletir amor, glória de Deus, começa a pensar, irmão, as pessoas vão querer ir para a sua casa, as pessoas vão querer ouvir o que você está ouvindo, as pessoas vão querer falar o que você está falando. Por quê? Porque está perto de você, dentro da sua casa tem paz, tem amor, tem glória de Deus. É isso que nós precisamos reproduzir, é isso que Deus quer que a gente reproduza. As nossas células precisam reproduzir paz, as nossas células precisam reproduzir amor, as nossas células precisam reproduzir glória de Deus, aonde as pessoas entram, irmãos, e desejam voltar. E quando elas voltarem, elas não vão voltar sozinhas, elas vão trazer outras pessoas com elas. Então nós precisamos entender isso. Eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso produzir o que eu estou ouvindo. Quando a palavra de Deus entra, irmãos, ela começa a gerar fé. O que a gente vai fazer? No tempo da crise você vai profetizar. No tempo da crise você vai liberar a palavra profética. É interessante que nós somos bons para liberar palavras proféticas na vida dos outros, mas não somos bons para liberar a palavra profética na nossa vida. Quando a gente começa a passar por situações semelhantes que as pessoas estão vivendo, a gente começa a dizer, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas quando é você começa a dizer, está difícil, está pesado, você não sabe como é que é minha esposa, como é que é meu marido, você não sabe como é que é meus filhos. Irmão, reproduza o que você está ouvindo de Deus. Reproduza o que você está recebendo de Deus. Porque isso vai gerar fé no seu coração e vai fazer com que você se torne alguém sábio e a sua casa vai estar sobre a rocha. Olha para mim, essa é a razão que vem ventos sobre muitas casas. Essa é a razão que os rios enchem e batem forte contra muitas casas e essas casas não caem. Porque, irmãos, esses rios, esses ventos, eles podem representar as adversidades, ele pode representar os dias maus, eles podem representar as dificuldades que a gente passa, mas esses ventos não vão nos paralisar, irmão. Você não vai paralisar, você não vai baixar a guarda, você não vai desistir, porque você vai reproduzir, irmãos, aquilo que você está ouvindo de Deus. Você vai reproduzir a palavra de Deus e você vai olhar para a sua casa, para a sua família e você vai reproduzir isso. Você vai ver a diversidade, mas você vai dizer, eu estou vendo um Deus que é maior do que a diversidade. Você vai ver o problema, mas você vai dizer, eu estou vendo um Deus que é maior do que o problema. Você vai ver o vício, você vai dizer, eu estou vendo um Deus que é maior do que o vício. Você vai ver a enfermidade, eu estou vendo um Deus que é maior do que a enfermidade. Você vai reproduzir o que você está ouvindo. Aleluia. Aí você vai dizer,
pastor, na prática é muito difícil, eu sei. Por que nós estamos aqui? Para ouvir os ensinamentos de Jesus e aí começar a praticar. Deixa eu falar aqui, quando você entrou na primeira série, depois você já foi para a quinta série? Quem foi para a quinta série direto? Ninguém. Teve os processos, você teve que aprender. Aqui é da mesma forma. É da mesma forma. Então nós precisamos, olha só, Jesus ele deseja, irmãos, que hoje essa casa que nós estamos falando aqui, que vai sofrer aí esses ataques, essa casa aqui que vai refletir a paz, que vai refletir o amor, a glória dele, Jesus deseja que essa casa seja sua. Vou repetir. Essa casa que esbanja paz, amor, glória dele, ele deseja que essa casa seja sua. Ele deseja que essa casa seja sua. Pastor, não é. Irmão, levanta sua mão direita aí no nome de Jesus. Levanta sua mão direita e fala assim: até hoje não é, mas a partir de hoje será. A partir de hoje será. Eu profetizo. Então profetiza nas áreas aí, querido. Profetiza nas áreas que você sabe que precisa de paz, que precisa de amor, que precisa de glória de Deus. Faça isso, exerça a sua fé, exerça o que você está ouvindo aqui nessa noite. Comece a praticar aqui dentro e nós vamos experimentar a glória de Deus nesse lugar. Aleluia! Jesus deseja isso, irmãos. Então nós precisamos entender uma coisa: viver em uma casa, viver em uma família, é uma escola, irmãos. E nós precisamos aprender. Escuta aqui, quando eu nasci eu não sabia ser filho, irmão. Minha mãe me ensinou. Está entendendo? Então viver, irmãos, em uma família não vai ser fácil. Mas nós precisamos aprender. Nós vamos entender que ali vai ser uma escola, onde eu vou aprender a ser filho, onde eu vou aprender a ser um bom filho. Escuta aqui, irmãos, eu não sabia ser filho, mas a minha mãe, ela me ensinou. E por que, irmãos, eu não fui um filho tão bom se a minha mãe me ensinou? Porque eu não pratiquei nada do que ela me ensinou. Família é o lugar onde a gente aprende, mas a gente é o que nós somos de acordo com aquilo que nós praticamos, o que nós aprendemos. Então por que eu não fui um bom filho? Porque eu não pratiquei o que minha mãe me ensinou. Então nós temos que aprender, irmãos, olha só, entender isso, que a família, a casa vai ser essa escola. Olha só, você não sabia o que era ser uma esposa, você casou, quando você casou. Não sabia o que era ser dona de casa. Aí dentro da família você aprendeu. Você não sabia o que era ser marido. O que vai ser de mim agora? Eles falam que tem que fazer compra, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo. Você não sabia. Aí você entrou dentro da família, o que aconteceu? Você aprendeu. Você aprendeu a ser mãe. Não, o que será de mim agora? Meu primeiro filho, o que eu vou fazer? Você aprendeu. Porque a família é uma escola. Irmãos, a família da fé também é uma escola, onde nós aprendemos a amar a Deus, onde nós aprendemos a amar as pessoas, pastor Leonardo. Onde nós vamos aprender. Então, se você entra num lugar como esse, irmãos, e continua do mesmo jeito, é porque você está ouvindo, mas não está praticando. Agora, quando nós ouvimos, permitimos que gere fé, começamos a praticar, nós vamos aprender a ser cristão, abandonar certo tipo de lugares, abandonar certo tipo de pessoas, abandonar certo tipo de roupa. Nós vamos aprender, irmãos. E se até hoje nós estamos aqui e não estamos vivendo isso que Deus deseja, é porque nós estamos ouvindo e não estamos praticando. Então aquilo não vai gerar fé, irmãos. Deixa eu te falar uma coisa, vai ser difícil. Aprender é difícil, irmãos. Quando eu entrei na escola, irmãos, era uma dificuldade para escrever meu nome, e até hoje ainda é. Lá no meu trabalho é um barato, a gente tem que fazer uns relatórios lá, e tem hora que os colegas de trabalho ligam para mim. Um é o primo do William, ele falou: pastor, o senhor fez um livro aqui, mas deixa eu falar, na página 52 aqui no finalzinho, vou mandar uma foto do senhor. O que está escrito aqui? Eu falo: Jesus, vou revelar para você. E a gente vai treinando, irmãos. E agora, para a glória de Deus, já está escrevendo um pouquinho melhor, já está compreendendo. Ele já está entendendo como que é o meu ver, como que é o meu S, ele já vai entendendo. Então nós entramos numa família e nós começamos a aprender, irmãos. Você vai aprender. Olha só, é porque é lá na família que nós vamos aprender a abençoar os nossos filhos, irmãos. Nós precisamos aprender a abençoar os nossos filhos. Amém?
É lá na família, irmãos, olha só, que você vai aprender a honrar o teu marido, a honrar a tua esposa. É lá na família que você vai aprender. Na juventude, fora da família, você não aprende nada disso. Entrei sem saber, pois é, Deus colocou você lá para você aprender. Deus colocou você lá para passar essa prova. Só que Deus não colocou você sozinho. Tem alguém que casou enganado? Levanta a mão quem casou enganado. Ninguém casou enganado. Eu sei que a gente tem algumas surpresas, não é verdade? Você casa e tem algumas surpresas. Você fala, peraí, mas não é surpresa, é ensinamento. Jesus quer te ensinar alguma coisa. Jesus está querendo te mostrar, ó, essa mulher aí, ela não é igual a você. Você não é igual a ela. Agora vocês dois vão aprender. Já viu que a gente que tem 2 filhos ou mais, a gente fala assim, não, meus filhos não são iguais. E a gente às vezes cai até numa coisa errônea, que a gente vira e fala assim, nossa, fulano de tal podia ser igual fulano de tal, né? A gente fala assim, né? Meu filho podia ser igual a minha filha, né? Mas ia dar ruim, né, irmão? Seu filho igual a sua filha. Mas a gente fala isso, não é verdade? Mas aí a gente vai aprender, irmão. Precisamos aprender. Mas aí eu queria que você entendesse uma coisa. Por que Deus ele vai nos inserir numa família? Por que Deus vai nos inserir numa igreja? Para que a gente ouça, aprenda e pratique. Para a gente poder edificar a nossa casa na rocha. Porque só edifica a casa na rocha quem ouve a palavra de Deus e pratica ela. Vira para a pessoa que está falando e fala para ela assim, é na casa que nós aprendemos. Ou é na casa que nós deveríamos aprender. Amém? Por que Deus está permitindo essa palavra para nós, irmão? Porque dá tempo de corrigir algumas coisas. Dá tempo de voltar. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 5. Mas em Mateus capítulo 5, a Bíblia fala que Jesus ele começa a reunir as multidões. E quando Jesus começa a reunir as multidões, a Bíblia fala que ele começa a ensinar. Irmão, Jesus ele nunca vai pegar algo assim e vai deixar a gente, olha para mim, e vai deixar a gente na prova. Ele sempre vai nos ensinar. Amém? Então Jesus ele começa a ensinar ali aquela multidão. E no versículo 5 de Mateus capítulo 5, Jesus fala assim, olha, bem-aventurado os humildes. Ele vai dizer assim, olha, mais que feliz são os humildes. Porque a palavra bem-aventurado é mais que feliz. Por que Jesus está dizendo isso, irmãos? Bem-aventurado os humildes. Porque nós precisamos entender uma coisa. Porque é em casa que eu preciso ter humildade para aprender o que eu ainda não sei. Está entendendo, irmão? É em casa que eu tenho que ter humildade. Quando a sua esposa corrigir você, não dê uma de brutão, não, irmão, de bonzão, não, seja humilde. Fala, eu preciso aprender mesmo. Isso aí eu fui reprovado, mas eu preciso aprender. Isso aí não estou fazendo legal. Então Jesus está falando que os humildes, irmãos, eles serão mais felizes. Então nós precisamos dessa humildade. Nós temos que ter essa humildade. Então é em casa que você precisa aprender. Ou é em casa que você precisa reconhecer que você errou, irmão. Já viu que nós temos a habilidade de reconhecer na rua o nosso erro, mas não temos a habilidade de reconhecer em casa. E a casa é a rocha, irmão. A casa é o lugar onde nós vamos enfrentar os ventos, enfrentar os rios, enfrentar as adversidades. Em casa é o lugar onde nós podemos voltar quando tudo fecha para nós. A casa é o lugar onde nós podemos voltar, mas nós não queremos praticar em casa aquilo que nós erramos na rua, ou até mesmo dentro de casa. Então Jesus está dizendo isso para nós, seja humilde. Seja humilde para reconhecer. Seja humilde para aprender. Pergunta para a pessoa que está do seu lado se ela está entendendo. Escuta aqui, irmão. O praticar traz sucesso, irmãos. O praticar vai trazer para nós sucesso. Você pode ter a oportunidade, irmãos, de uma chave de emprego. Você pode ter a oportunidade, irmão, de estar em um lugar abençoado, de ter muita coisa, irmão. Mas se você não praticar, você corre o risco de ser amaldiçoado, de perder aquela porta que abriu. Então, quando você pratica, você é abençoado. Pratica a palavra de Deus, tá? Então, praticar vai trazer para nós sucesso. Agora, escute aqui, irmãos, o reconhecer
traz para nós aprendizado. Vou repetir. O reconhecer traz para nós aprendizado. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou aprendendo todos os dias com a minha esposa. É legal, irmãos, porque você falar da vida dos outros é muito top, né? Muito legal. Mas quando você tem que falar da sua, é interessante quando você fala da sua, você vai demonstrar algo que você está aprendendo ou algo que você está errando. Eu quero mostrar as duas coisas. Eu estou errando, eu estou aprendendo. E uma das coisas que eu estou aprendendo, irmão, é falar com a minha esposa. Pensa numa mulher que você tem que falar assim, bem legal. E bem legal. Você está entendendo? Aí já está aproveitando. Estou reconhecendo meu erro. Você está entendendo? Então eu falo algumas coisas com ela, ela fala: o que você está falando desse jeito? Meu amor, deixa eu te falar, desculpa. Perdoa, essa não foi a minha intenção. Você está entendendo? Então eu estou contando a história de José, de Maria, não estou contando a minha história. Porque o erro traz para mim aprendizado. E a forma que eu trato a minha esposa, eu trato a minha família, eu vou tratar a igreja. Eu não posso tratar a igreja de uma forma e a minha esposa de outra. Eu preciso tratar a minha esposa da forma que eu trato a igreja. Você está entendendo? Então escuta aqui, o praticar traz sucesso. Você que está aí para casar, preste atenção. Você que está para casar, busca a Bíblia, busca os ensinamentos de Jesus e erre menos, porque exemplo de casamento ruim a gente tem de mão cheia. Exemplo de casamento bom nós temos poucos. Você está entendendo? Porque o que é mais visto não são os casamentos abençoados, mas os casamentos problemáticos. Então comece a praticar agora o amor à sua esposa, à sua noiva, o honrar a sua noiva, para que quando você casar você não tenha problema. Mas você que já casou, preste atenção que você que já casou, ainda dá tempo de você tratar a sua esposa melhor, de você tratar o seu marido melhor. Porque o praticar traz sucesso, o reconhecer traz aprendizado. Escute isso aqui: quando eu pratico o que Jesus está falando e ensinando, eu terei sucesso diante dos problemas e das adversidades. Quando eu pratico o que Jesus está me ensinando, quando eu pratico o que Jesus está falando, eu vou ter sucesso diante das adversidades. Irmão, nós vamos ter adversidade todo momento, todo tempo. A Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições. Deixa eu te falar uma coisa: tudo que eu estou ministrando aqui não é para você abaixar a cabeça. Tudo que eu estou ministrando aqui não é para você pensar que é para você. Se você pensar que é para você, tudo bem, pensa mesmo. Interessante, se você pensar, você tem que mudar. Então entenda que o que Deus está ministrando aqui, irmão, é para que a gente melhore. Em nome de Jesus. Para ser essa família que ensina os filhos a amar o Senhor, que ensina os filhos a buscar o Senhor, que os filhos não se percam na casa do Pai, que os filhos não se percam na igreja. Então nós precisamos entender isso, irmão. Quando eu reconheço que não sei, que foi eu, quando eu reconheço que eu não sei, irmãos, eu preciso então dar oportunidade para mim aprender. Quando eu reconheço que foi eu que errei, irmãos, eu não vou errar de novo. Sabe por que nós erramos de novo, irmão? Porque não reconhecemos nosso erro. Não, mas isso aí não tem problema, não. Por que eu estou sendo corrigido não falar com a minha esposa? Porque sempre quando ela me fala algumas coisas, eu não reconheci meu erro. Não, você está sendo fazendo de Jesus, pelo amor de Deus. Falei que você numa boa. Ela falou: por que você não fala do jeito que você está falando agora? Porque antes que você falou, o seu tom estava alto. Você está entendendo? Então quando você reconhece o seu erro, você não vai errar de novo. E ainda que você erre de novo, você vai reconhecer o seu erro. Por que eu estou dizendo isso aqui, irmãos? Porque você precisa voltar em algumas áreas e reconhecer o seu erro. Reconhecer a sua parcela, a sua culpa. Olha só, a falta de sucesso é o errar de novo. A falta de sucesso é o errar de novo. Você já errou, naquele erro você tem que aprender alguma coisa. Agora, se você erra de novo, não vai ter sucesso. Meu Deus. Então a falta de sucesso é errar de novo. E quando nós falamos errar de novo, aí nós vamos pegar a segunda parte do capítulo 7 de Mateus. Nós vamos pegar o versículo 26 e 27. E o versículo 26 e 27 diz assim: olha só, e nós caminhamos para o final. Diz assim: quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que constrói a sua casa na areia. Cai a chuva, vem os ventos, enche os rios e sopra com força contra aquela casa, e aquela casa cai, e aí fica totalmente destruída.
Presta atenção. Já viu que tem gente, irmãos, que está casado, mas está só vivendo? Porque a ruína caiu, foi grande. A pessoa não reconhece o erro, então para ela tá bom. Tem 3 meses que a mulher dorme no sofá, para ele tá bom. Tem 3 meses que a mulher não liga para ele, não pergunta o que ele está fazendo, pergunta onde ele está. Para ele tá bom. Mas ele não está entendendo a grande ruína. A grande ruína que está sendo alcançando a casa dele. A grande destruição que está alcançando a casa dele. Pega isso aqui, irmão, em nome de Jesus. Pastor, eu não sou casado, mas você é filho. Então aprenda para que a sua casa também não viva isso. Honre os seus pais, honre os seus irmãos. Aprenda isso aqui no nome de Jesus. Olha só, quando a Bíblia fala que veio a chuva, soprou os ventos, e grande foi a ruína daquela casa, sabe o que é isso? Não. Aquele homem que não pratica, constrói a casa na areia, irmãos. Olha só, grande é a ruína, ele perde os filhos. Ele perde a casa, ele perde a família, ele perde tudo. Não, pastor, até então tá bom, irmão, mas você não está passando batido. Nós estamos no tempo da graça. E no tempo da graça, irmãos, a fatura é completa. Não tem esse negócio de pagar o mínimo, não. Vou pagar só o mínimo do cartão. No tempo da graça, tem que pagar a fatura completa. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: mais cedo ou mais tarde, a fatura chega. A destruição de uma casa, presta atenção nisso aqui. A destruição de uma casa é o descumprimento do ensinamento de Jesus. Vou repetir isso aqui. A ruína de uma casa é o descumprimento do ensinamento de Jesus. Lembra que você levantou a mão e falou: não, agora eu, Jesus, agora eu vou servir, agora eu vou romper, agora eu vou fazer. Dá uma análise aí rapidinho na sua casa, na sua família. Você está até pagando as contas, comendo carne todo final de semana, todo dia. Você está até indo, fluindo. Vai lá no íntimo. Meu Deus. Não tem paz. Meu Deus. Não dorme bem. Não acorda bem. Porque a falta de sucesso é errar de novo. E errar de novo vai nos comparar com esse homem imprudente que ouviu a palavra de Deus e não praticou. Deus está liberando uma palavra para nós aqui nessa noite. Deus está liberando uma palavra para você aqui nessa noite. Não está bom. Não espere chegar na ruína. Pratique o que Jesus está liberando sobre a sua vida. Eu falei isso aqui com a liderança, quero falar com a igreja. Confronto de Jesus, correção de Jesus, disciplina de Jesus. Não é porque Ele é mau, não é porque Ele quer nos punir, é porque Ele não quer nos perder. E se nós estamos sendo disciplinados ou confrontados, é porque nós erramos. E aí o que nós precisamos fazer? Reconhecer o erro. Reconhecer o erro. Pastor, está difícil, junta os carros. Deus pode fazer de novo. Fica de pé.